Alô, comunidade do ICL Notícias. A gente começa hoje a nossa transmissão aqui do Switch, da sala de comando do nosso ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que mora nesse país, que hoje perdeu 3 grandes nomes do jornalismo esportivo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Teremos a presença do querido José Trajano para falar sobre as perdas de Antero Greco, Silvio Luiz e Washington Rodrigues, o Apolinho. Aqui no estúdio já estão o Chico Sá e a Gabi Varela. Daqui a pouco eu vou me juntar ali com eles, né? E a gente vai trazer também muita notícia do Rio Grande do Sul. A água do Guaíba baixou um pouco, mas problema sério ainda na região de Pelotas. Vamos conversar com o jornalista Luiz Gomes, diretamente de Porto Alegre. E as joias do Bolsonaro, hein? Apareceram imagens novas feitas pela Polícia Federal lá nos Estados Unidos. Agora outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. 500 mil de desalojados. O drama de quem perdeu a casa com as enchentes do Rio Grande do Sul, com o jornalista Luiz Gomes, direto de Porto Alegre. E no telhado do meu vizinho tinha um mercadinho que caiu tudo pra cá também. Sem noção total. As estradas principais do interior, seja retirada a vegetação. Com risco de tragédia humanitária no sul do país, políticos da extrema-direita insistem no negacionismo climático. De uma tentativa canalha de criar um revisionismo legislativo. Pelas barbas do profeta. Olho no lance! Jornalismo esportivo perde 3 de seus maiores ícones em menos de 24 horas. Confira essa memória de amor ao futebol com José Trajano. E rádio é a mesma coisa, os teus colegas vão girando muito rápido. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Você que está chegando aqui nessa quinta-feira para conversar com a gente, além da homenagem, da conversa que a gente vai ter daqui a pouquinho com o José Trajano, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essas 3 perdas, grandes perdas de ídolos do jornalismo brasileiro. Em menos de 24 horas, a gente também conversa com Luiz Gomes, do Sul 21, para falar sobre a situação em Porto Alegre. A gente tem pelo menos 13 mil desalojados só na capital gaúcha, isso sem contar nas cidades do Rio Grande do Sul, que continuam sendo fortemente afetadas. A gente conversa também, Chico Sá, sobre negacionismo, né? Andando de mãos dadas com o agro, né? Meu Deus, cada vez mais unidos. E a gente vê, é lá de um vereador em Caxias do Sul, como mostramos agora na abertura, a o grande palco da Câmara dos Deputados em Brasília, onde 25 projetos estão ali na mesa do Arthur Lira, para tornar ainda mais infernal o meio ambiente do Brasil. Ou seja, não é só a Câmara de Vereadores de uma província, é em Brasília que corre o perigo. É lá que corre o perigo. Pelo menos 26 projetos contra o meio ambiente estão no Congresso Nacional. Isso. Então, a gente conversa a respeito disso. Guilherme Amado também vem conversar com a gente hoje sobre bastidores da política, descontentamento do governo Lula com Eduardo Leite. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. E, bom, vamos começar esse programa. Chico Sá, Rodrigo Viana, meus queridos. Por favor. Boa noite. Bom programa pra gente. A todos nós. Péssima também essa fala desse Bilinski, né? É o nome do deputado. Só um deles, né? Inverte, né, totalmente. Apareceu um trecho aqui na abertura, né? Ele inverte totalmente o debate. Não está aceitando que se faça uma reunião para se discutir as mudanças climáticas. Ele diz que isso seria um revisionismo, apoiar um revisionismo. Ou seja, estão negando a realidade. Enquanto se nega a realidade, as pessoas estão debaixo d'água no Rio Grande do Sul. A extrema-direita tenta negar que existe mudança climática no planeta. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. A gente tem notícia de que o norte da Itália também tem uma enchente fortíssima. Nosso colega Leandro Demori trazia mais cedo aqui para a gente maior chuva no Vêneto, região norte da Itália, em 170 anos. Então,
alguma coisa mudou, né? No clima do planeta, não é à toa. Bom, destaque de imagens lá no Rio Grande do Sul com a água do Guaíba diminuindo, né? O nível do Guaíba caindo um pouquinho, Porto Alegre melhorando bem lentamente, mas a situação ficou pior em Pelotas. Temos aqui imagens da situação num dos bairros alagados de Pelotas, no Laranjal. As águas totalmente avançaram totalmente, as ruas totalmente alagadas. Aí são cenas gravadas na tarde de hoje em Pelotas, que fica no sul da Lagoa dos Patos. Então, toda a água que desceu para o Guaíba e tem que escoar para o Oceano Atlântico passa por aí. Passa por Pelotas e Rio Grande, duas cidades de médio para grande porte ali no sul do estado, no sul da Lagoa dos Patos. Então, são imagens aqui de Pelotas, onde a situação vai piorando, melhorou um pouquinho em Porto Alegre, piora em Pelotas. Se não bastasse tudo isso, gente, no litoral do Rio Grande do Sul, mas não por causa da enchente, não por causa da chuva, tem invasão de ondas na cidade de Imbé, né? Ressaca do mar. Olha isso. É um vídeo gravado na noite de ontem para hoje. A água invade a cidade de Imbé, uma ressaca fortíssima, tomou a avenida ali litorânea e chegou até os prédios e as casas. Essa cidade não fica diretamente ao lado da Lagoa dos Patos, ou seja, não tem a ver com a enchente, é água do mar. Não tem a ver com enchente, tem a ver com o movimento também das marés e a natureza realmente castigando muito o Rio Grande do Sul. Portanto, Pelotas, Imbé, e a gente tem também uma imagem de Canoas, onde esteve a Heloísa Vilela durante vários dias, uma imagem que chama a atenção. Aí já é o rescaldo, né? As cenas que vão brotando depois do resgate das pessoas, botijões boiando pelas ruas, um grande depósito de botijões ou bujões, né, de gás. Olha isso, gente. Olha isso, é um mar de botijões boiando em Canoas. O depósito foi invadido pelas águas, os botijões boiaram, fizeram até uma contenção aqui, dá para a gente ver, né, na cor laranja, para que eles não se espalhem totalmente pela cidade. Olha o tamanho da confusão, o trabalho que vai dar para arrumar a cidade. Primeiro tem que a água baixar, né? Não tem nem o que fazer com os botijões por enquanto, na cidade de Canoas. Então são as imagens que eu trago aqui como destaque na abertura. Continuam repercutindo mal as falas do governador Eduardo Leite, né? Aquela fala dele de que as doações, olha, tem muita doação, isso pode atrapalhar o comércio. Olha a situação do comércio, governador. Quem vende botijão de gás, como é que vai atrapalhar o comércio, a doação? As pessoas precisam de tudo no Rio Grande do Sul e o comércio local não tem como abastecer. Bom, ele já pediu desculpas pela fala desastrosa, diz que não pensou bem, que não dá para misturar realmente. Hoje o marido do governador, né, o médico Thales Bouzan, se solidarizou com o parceiro. Aqui a gente tem o destaque. Marido de Eduardo Leite o defende após comentário sobre doações lá no Rio Grande do Sul. O médico repostou o pedido de desculpas do governador e disse que não conhece alguém tão humano como o governador Eduardo Leite. Bom, solidariedade dentro de casa ele tem. O governador Eduardo Leite. Bom, a gente segue também bastante de olho no jornalismo, né? O jornalismo da chamada grande imprensa. Enquanto o Eduardo Leite está aqui tentando correr atrás do prejuízo, o jornalismo da chamada grande imprensa está preocupado com o Paulo Pimenta, viu? Está preocupado com o Paulo Pimenta. A gente tem a manchete aqui do G1. Eu brinco que é o jornalismo engove. Assim, gerou mal-estar entre os militares, gerou mal-estar no governo, só com engove. É o jornalismo do mal-estar e do engove. A ala do PT vê erro em escolha de Pimenta como autoridade no Rio Grande do Sul. A preferência era por um nome neutro. Leia no blog da Andréia Sadi. E aí eu escrevi aqui. Neutro é muito bom, né? Variações do jornalismo engove. Dessa vez ela não falou de mal-estar, mas é sempre em off, assim, alas do PT que não são nominadas. Tudo bem, apuração em off às vezes acontece, né, Chico? O deputado não quis se pronunciar. Agora, eu duvido que isso tenha algum significado importante politicamente no PT. Tem no PSDB, do Aécio Neves, aí tem significado, que ficaram incomodados com o Pimenta sendo nomeado porque tira a autoridade do Eduardo Leite. Aí, para não dar tanto bandeira, né, e não trazer a fala só do PSDB, você traz, não, alas do PT também não gostaram. Tinha que ser alguém neutro. Existe neutralidade na política, minha gente? Que bobagem isso. Quem é que é neutro? O Sebastião Melo,
que não cuidou das comportas lá em Porto Alegre, o Eduardo Leite, que mudou o Código Ambiental e queria derrubar o muro, que ainda fez alguma contenção no centro de Porto Alegre, o Eduardo Leite, que no meio de toda essa tragédia foi fazer gracinha com o Elon Musk no Twitter. Eles são neutros? Quem é que seria neutro, hein? Eu fico pensando, quem é que podia ser neutro nessa hora? Acho que não existe. Até hoje eu nunca conheci, na política não. Tem sabonete neutro, shampoo neutro e tal, mas político neutro eu não conheço. Talvez tenha a leitura que se faz muito, se fazia inclusive no governo Bolsonaro, era da ala técnica, que o Tarcísio, por exemplo, seria da ala técnica, não seria político, acabou virando governador, ou seja, não tinha nada de técnico e nada de neutralidade. Eu morro de fala medo. do bolsonarismo moderado, né? E o bolsonarismo moderado também. São algumas lendas da política. Eu morro de medo dessa turma, não é a ala técnica do governo. Já a ala técnica, normalmente, é a ala política que finge que não é política, né? Bom, apuração em off e tal. Tudo bem, vai, mas vamos dar um desconto. Eu confio que a Andréa Sadi, boa jornalista, deve ter apurado com alguém e escreveu isso, porque apurou realmente. Pode ter gente no PT que não gostou, certamente tem, né? Agora, essa aqui ainda pode ser, mas e a fala da Eliane Cantanhede na Globo News? Gente, o que foi isso? Ela estava vendo aquelas imagens do Lula lá em São Leopoldo, perto de Porto Alegre, emocionada, e aí a Eliane Cantanhede proferiu esta frase ao vivo. Então você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo. Olha, roubaram as minhas joias eu não consigo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023 e foi doloridíssimo. Mas que vergonha alheia, Eliane Cantanhede. Eu fico imaginando quem perdeu tudo, a sua casa. Imagina uma pessoa que deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, sua cama e não tem mais nada. A casa debaixo d'água, os anéis de brilhante, né? os brincos, o ouro todo. Né? É doloridíssimo, Eliane Cantanhede. Foi um negócio. Eu fiquei confuso, porque foi na mesma hora, um pouquinho depois, saiu um furo da Bela Megali falando das fotos das joias do Jair Bolsonaro lá em Miami. Meu Deus do céu. É tudo jóia. Não, mistura... O pessoal até brincou, viu, Gabi? Que então acho que o Bolsonaro passou o Natal na casa da Eliane Cantanhede. Porque quem gosta de levar joias é o Bolsonaro. Agora, nosso chat poderia responder para a gente qual foi o momento mais doloridíssimo, né, que eles já viveram, assim. Mas tem que ser o doloridíssimo no nível... comentário. Nesse nível, assim, da elite... Do perrengue chique, entendeu? Perrengue chique. Vamos lembrar que a Eliane Cantanhede, que no ar ela é chamada de Lili pelos colegas. Lili. Sim. Jornalista que é chamada de Lili lá pelos colegas. Tudo bem, carinhosamente chamada de Lili. A Eliane Cantanhede, ela foi aquela que cunhou a frase, ela foi cobrir uma convenção do PSDB e falou, o PSDB quer mostrar que é um partido de massa, mas de massa cheirosa, ela disse. Ela é jornalista da massa cheirosa do PSDB e agora das joias, fazendo essa comparação completamente esdrúxula. Então, o jornalismo realmente está com problemas. Olha, o presidente Lula, hoje, saiu um pouquinho do tema das enchentes, Gabi e Chico, e fez uma postagem sobre isso que a gente vinha falando aqui na abertura do programa. Vamos ler a frase do Lula sobre as perdas no jornalismo esportivo, na comunicação brasileira. Diz Lula... Um dia de muita tristeza para o jornalismo esportivo brasileiro. Além do querido Antero Greco, nos despedimos do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, uma carreira de décadas de amor ao futebol e ao Flamengo, porque ele era um locutor assumidamente flamenguista, foi técnico do Flamengo, não escondia de ninguém. E querido por todas as torcidas, é verdade, no Rio de Janeiro. Quem não é do Rio, às vezes não conhece tanto o Apolinho, mas ele é muito querido, muito conhecido no Rio de Janeiro. E do grande locutor esportivo Silvio Luiz, um dos mais criativos de todos os tempos, de muitos bordões, como olho no lance, que se tornaram expressões comuns nas conversas dos brasileiros. Perdemos os três grandes nomes com quem vivemos juntos tantas emoções no esporte. Meus sentimentos aos familiares, amigos, ouvintes, telespectadores e milhões de admiradores que sentirão falta desses três grandes talentos do jornalismo esportivo. Aí a frase do Lula, a fala do Lula. O Lula sabe dialogar, porque ele gosta também de futebol, de esporte, de comunicação. Né? Ele assiste. Não é nada forçado, né? É a palavra de um corintiano que ouviu muito Radinho, que viu muito Antero, que ouviu Apolinho. Então é vida real. É vida real total, né, Gabi? A Gabi que começou no rádio, né, Gabi? Você tem, assim, um locutor que te emociona, ou que, primeira vez que você viu, assim, começando na carreira, falou, nossa, esse cara é bom, né? Tem alguém assim nessa área?
Olha, tem muitos, na verdade, mas eu trabalhei diretamente com o Oscar Ulisses, né? Eu não quero ser puxa-saco, mas era emocionante ver ele trabalhando ao vivo. E ele ainda tá aí, né? Oscar Ulisses, irmão do Osmar Santos. Trabalhando na Rádio do CBN. outro gigante. Outro que gigante. inventou muitas pimba na gorduchinha. Pimba na gorduchinha. É isso, tem uma memória afetiva, né? A transmissão de rádio e de televisão também. Então, eu, por exemplo, fui estudar jornalismo, fazer jornalismo por causa da locução de futebol. Eu queria ser locutor de futebol. Né? Então, os meus ídolos eram Osmar Santos, aí são os de São Paulo, né? Fiore Gilhote, que é um mais antigo ainda, locutor barroco, né? Abrem-se as cortinas, começa o espetáculo, torcida brasileira. Genial. O Osmar Santos, pimba na gorduchinha, no caroço do abacate, aquela locução um pouco mais moderna. Aí, Zé Silvério, que era um grande locutor aqui de São Paulo. Enfim, grandes locutores. Todo brasileiro tem essa memória afetiva. Brasileira e brasileiro tem essa memória afetiva. Então, aqui na tela, o Apolinho, Chico, criou algumas expressões, né? Ou popularizou, porque o bom comunicador, ele às vezes não inventa, mas ele ouviu na rua e jogou no rádio. E aí popularizou. Então, ele criou aquela expressão, os arquibaldos e os geraldinos, que assistem futebol no Maracanã. Na época que tinha geral no Maracanã, eram geraldinos. E na arquibancada, os arquibaldos, né? E ele tem outros, né? Outros motes que ele usava. Como é que é, Chico? Briga de cachorro grande, quando era um clássico, que essa expressão ele popularizou mesmo, não era tão falada, era uma expressão muito já antiquada. Essa coisa de quando tem uma goleada, foi um chocolate. Levou um chocolate, foi ele que popularizou. Invenção dele também. Olha só. E o Silvio Luiz tem um monte de bordões, como a gente diz no jornalismo. Vamos colocar a lista aqui, pessoal? Nós temos uma lista aqui das expressões usadas pelo Silvio Luiz. O famoso olho no lance, balançou o capim no fundo do gol, pelas barbas do profeta. O que foi que só você viu, que era quando ele falava com o repórter atrás do gol. O que foi que só você viu? Vai mandar lá no meio do pagode, era quando ia cruzar na área, aquela confusão danada. Pelo amor dos meus filhinhos, desandou a maionese. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, 25 minutos do segundo tempo. E foi ele, né? Que quando saiu o gol. Hora do gol. Os bordões do Silvio Luiz, a gente se despede, mas fica a memória, tem muita narração do Silvio Luiz, do Apolinho, né, o Washington Rodrigues, circulando por aí na internet, isso que é legal, né? A internet perpetuou isso, a gente pode ouvir as narrações antigas, então também os nossos sentimentos. Daqui a pouco o Zé Trajano vem falar mais, principalmente do Antero Greco, que aí era um personagem, não era um narrador, mas que jornalista esportivo sério, combativo, que fazia o jornalismo também, um comentarista, entendia muito de futebol, mas também combativo, né? Progressista. Né? Ele, durante essa crise toda que vivemos, assim, é um cara de plantão em defesa da democracia. Ele não vacilava, sabe? Mandava ver o tempo inteiro, muito vigilante. Nesse período agora recente que muita gente já esqueceu, mas aqui não. O Antero Greco, na época do bolsonarismo. Tem imagem aqui do Antero? Vamos botar uma imagem do Antero aqui. A gente botou bastante. Aqui, ó, querido Antero Greco, né? Os nossos sentimentos, a família, os amigos. Né? Muita gente no jornalismo trabalhou com o Antero, ele foi jornalista do Estadão e depois muitos anos na ESPN ao lado do Amigão, né? Eles faziam um programa muito divertido. Quem não lembra das cenas dele? Rindo muito, né, Gabi? Com ataque de riso. Era maravilhoso, era contagiante. Eles criaram uma dupla genial, né? Genial. Não era a intenção da TV, em momento algum, mas virou. Cresceram naquele diálogo e virou uma puta história. Pelé e Coutinho do jornalismo ali da ESPN, ou Romário e Bebeto, se você quiser trazer para um pouquinho mais perto. Boa. Então, o nosso abraço à família, aos amigos. E daqui a pouco, o Zé Trajano, que trabalhou muito tempo com o Antero, vai vir aqui para falar do Antero e dessas emoções que o jornalismo esportivo provoca, porque mexe com a nossa infância, com a nossa memória e também com o nosso presente, de maneira muito importante. Aqui estamos falando de gente boa. Mas, olha, o jornalismo, só para completar essa abertura, tem uns personagens, né, que eu vou te dizer uma coisa. Foi condenado hoje o tal de José Roberto Guzzo. Ele participou, dirigiu a Veja no período mais horroroso da Veja. A Veja, o esgoto da Veja. Aqueles assassinatos de reputação, o Guzzo estava lá. E agora tentou fazer um assassinato de reputação da Carol Proner, advogada, né, professora de direito, de grande categoria. Muita gente chama assim, a mulher do Chico Buarque. Ela é também mulher do Chico Buarque, mas ela é a Carol Proner, também combativa. Na hora difícil aí, não fugiu do debate, por isso que o Guzzo fica tão irritado. E fez uma matéria horrorosa, fazendo um trocadilho
infame, machista, ofensivo e tomou na cabeça, Guzo. Olha a cara do Guzo aí. Vocês ficam com o Guzo ou com a Carol Proner? A justiça ficou com a Carol Proner. O Guzo está condenado por ofender a honra da Carol Proner num artigo horroroso, como tantos que ele já escreveu ao longo da carreira. É isso aí. Mas vamos ficar, não com a memória do Guzo, vamos ficar com a Carol Proner, que está muito firme por aqui, com o Antero Greco, que já foi, né? E com outros que já foram, com o Silvio Luiz, com memória boa, com gente boa, com o Antero Greco. Vamos adiante. De notícia ruim já tem muita, né, Gabi? Já tem muita. Maravilha, querido. Aproveitando a notícia boa, eu queria também aproveitar aqui e trazer os comentários do pessoal que está nos acompanhando, porque eu pedi para eles comentarem aqui qual foi o momento doloridíssimo. Doloridíssimo. Que viveram, né? Assim como a Eliane Cantanhede, que se pronuncia. A Lili. Separei aqui alguns. A Rita Duarte disse que quando ela quebrou a unha antes de uma festa, ela nunca superou. Nunca superou isso. Essa pegou o espírito. Essa pegou o espírito. O espírito Bowser também disse que uma vez o voo para Nova York dele demorou demais para sair. Ele achou que tinha sido cancelado, mas atrasou 6 horas. Pô, cara. Aí foi péssimo. Força guerreira. Como é que você vai a Nova York depois de ter um voo Pode atrasado? nem chegar rápido em Nova York mais nesse mundo, né? Força guerreiro, né? Tem aqui também quando o salto no meu Scarpin quebrou, né? A Leda Santos dizendo aqui. Carolina Bunder também dizendo aqui, igual quando eu perdi meu horário na manicure, eu entendo o sofrimento. Realmente, pesadíssimo. Deve ter sido O pessoal muito sacou a difícil parada. pra ela, a Regiane, quando a piscina da minha mansão amanheceu cheia de folhas, enfim, tem uma série de comentários aqui maravilhosos, né, gente? Realmente é muito difícil. Força. Força para eles. Força, é isso garota. aí. Força lutadora. É isso. Vamos continuar por aqui, agora sim falando de assunto sério, gente. Porque o Leandro Demore percorreu ali no Rio Grande do Sul, mais uma vez, o interior. Hoje ele conversou com produtores rurais que estão passando por perdas grandes, né? Falta ração para os animais nas fazendas. O Demore, inclusive, enviou um resumo do que ele acompanhou na cidade de Roca Salles. E a gente vai transmitir aqui agora para você. Vamos assistir. O que o pessoal está fazendo lá embaixo? Ele está ensacando silagem para trazer para cima para as vacas e para os porcos. Até hoje foi, né? Para não morrer de fome. 200 e poucas gramas por dia, até o técnico Antinori pediu. 200 gramas por dia para não morrer de fome. Que não é o que eles precisam comer, muito menos, né? Eles precisam comer 3 quilos, 2.800, 3 quilos por dia. Isso aqui é o último estoque de alimento para os animais que vocês têm, esse aqui? É isso aí, daí foi. Se acabar? Daí não tem mais nada. Eu já não tenho acesso para... Senão os animais morrem tudo de fome. Faz dias que está sem comida aí? 16 dias. É uma tristeza isso aí. A gente está ajudando um outro, mas aqui vai terminar, daí nós também não vamos ter. Esse que vai ser o problema. Vocês estão conseguindo ficar em casa, pelo menos? Enquanto que não chove. De dia nós alojamos aqui no isqueiro e de noite fomos dormir fora, nos vizinhos. Nem se chove um pouco, já, a gente já fica ressapiado nesses muros aí. Que tá louco, meu. Isso aí não desejo para ninguém. Me desculpe, prefeito e secretário de obras. Vê onde é que nós estamos morando. Eu sei que era no geral, em Roca e todos os municípios, mas aqui o nosso caso é preocupante. O cara nem dormir na sua propriedade. Não é fácil. Daí ninguém não vem para cá. Aí quando vem até no lado de lá, daí não vem, a estrada trancada. E assim vai indo. Isso é uma tragédia para nós aí. É triste no mundo, mas vamos fazer o quê, né? Estamos aí. Estamos são e salvo, temos saúde e vamos tentar. Só espero das nossas autoridades uma ajuda. Espero dos nossos políticos, tanto como governador e prefeito. Em primeiro lugar, estrada, para eles cumprir, fazer estrada. Em primeiro lugar, para não deixar morrer os porcos. Situação difícil que enfrentam os agricultores, toda a população do Rio Grande do Sul. E além de tudo isso, Chico, Rodrigo, tem o negacionismo também que a gente conversava aqui, né, Rodrigo? Pois é, agora como é que bate esse negacionismo lá na casa desses senhores, dessas senhoras que perderam tudo? Importante a gente ter a fala, né? Importante ter o repórter em campo para ter o sotaque local, a fala local, né? A cor local, apesar da tristeza. E ouvi a tristeza e ele fala...
eu quero saber se vão ajudar. E ele fala, o prefeito em primeiro lugar, o governador em segundo, pela ordem, e o presidente também, o governo federal, todo mundo, né? Claro. As pesquisas, né, Rodrigo, como aquela última Quest, já mostra que há uma consciência muito forte da população, relacionando essa tragédia, as tragédias ditas naturais, a toda essa esculhambação que fizeram com o planeta. A destruição, o desmatamento, a tudo que a bancada do Centrão, do Arthur Lira, quer continuar fazendo lá no Congresso em Brasília. Então, o povo acho que começa a acordar e fazer uma relação direta. Mas essa bancada e essa gente, o Centrão, a extrema-direita, o bolsonarismo, vai continuar pé firme, fincado no negacionismo. A gente vê que eles vão radicalizar nesse sentido e vão apostar que a população nunca vai fazer essa ligação. A aposta é essa, a aposta é nesse desentendimento. Mas eu acho que vão perder feio, porque os sinais todo dia a gente recebe, né? Sem dúvida. Inclusive, a gente tem alguns exemplos muito bons entre aspas, né? Porque são exemplos horrorosos, mas que a gente pode trazer aqui para mostrar como o negacionismo está tão forte na política, inclusive muito ligado aos interesses do agro. Tem um vereador de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Sandro Fantinel, do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele quer propor um projeto de lei para derrubar árvores e mata nativa também, para evitar desastres. Você não entendeu errado, não, a ideia dele. Segundo ele, o que acontece é que o peso das árvores causa os deslizamentos. Vamos assistir esse vídeo. Meu Deus. Eu vou apresentar, e não me importa os comentários que vai vir depois, tá? Eu vou apresentar um projeto nessa casa para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, né? As estradas principais do interior, seja retirada a vegetação 5 metros para cada lado. Por quê? Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia e alguns outros locais, e mesmo aqui na Rota do Sol, que estourou a adutora. Por quê? O que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores. Eu acho que eu me lembro desse personagem durante a pandemia. Acho que é o mesmo, hein, que andou falando loucuras durante a pandemia. Rapaz, esse Fantinel, hein? Bem lembrado. Depois eu vou pesquisar aqui. Mas ele nunca estudou, porque na escola a gente já aprende isso. Naquela ele pediu desculpa. Naquela da pandemia. A repercussão eu acho que é aquele mesmo. É aquele mesmo. Mas na escola a gente aprende, né, Gabi, Chico, e depois podemos até trazer algum botânico, enfim, agrônomo, melhor dizendo, para falar sobre isso. Quando você tem vegetação nas encostas, principalmente, ela ajuda a segurar a terra, e não ao contrário. No litoral aqui de São Paulo, isso é muito claro, né, Gabi? Sem dúvida. Só para trazer aqui a informação, porque você falou da Covid, né? Ele criticou alguns médicos que não estavam prescrevendo o tal do tratamento precoce, preventivo. Ele era a favor da cloroquina. Ele é um cloroquiner, então ele é um... Sim. Era um negacionista durante a pandemia e continua sendo negacionista então, climático. Nenhuma relação com a ciência. A ciência diz, planta mais vegetação nas encostas para ajudar a segurar. Quando tiver chuva, não vai arrastar toda a terra para a estrada. Ele quer fazer o contrário. Então, assim, suicida. Não, a gente que quer cimentar rio. Bota logo cimento em cima do Guaíba, na Lagoa das Patas, em tudo, já e pronto. E tem também a história do trabalho escravo, né? Que ele dizia que os argentinos eram mais dedicados e limpos do que... então o senhor que já é bastante folclórico nessa área. Quando encontraram trabalho escravo em algumas vinícolas lá da Serra Gaúcha, ele se pronunciou nesse sentido, né? É realmente, assim, é mais do que lamentável, né? Porque ele está contribuindo, gente, para descredibilizar o trabalho, inclusive, que o Estado está fazendo, né? Que o governo federal está fazendo para tentar socorrer essas pessoas e contribuindo para essas mentiras se espalharem, né? Porque você imagina, Rodrigo, Chico, essas pessoas que perderam tanta coisa, ainda chega um vídeo desse, de um senhor como esse que ocupa uma cadeira, né? Que deveria ser tratada com responsabilidade, dizendo que isso que causa deslizamento. Que tem que derrubar as árvores. Aí o sitiante lá do interior, às vezes, vai... então tá bom, eu vou derrubar as árvores aqui no meu sítio, perto da estrada, porque senão vai ter bloqueio na estrada. Agora, é o que o Chico falou, o problema não é só na província, né, Chico? É também lá em Brasília. Fala do tal do Bilinski, Paulo Bilinski, o delegado que é deputado federal, do PL.
Impressionante, hein, Gabi? Podemos trazer a fala dele? Ele também, vamos trazer a fala dele. E ele fez esse pronunciamento aí durante uma audiência pública na Câmara, que estava discutindo a responsabilidade política sobre a crise climática. Vamos ver. Assistir. Essa audiência pública, ela vem recheada de uma tentativa canalha de criar um revisionismo legislativo. Esse é o ponto. A narrativa de que, de alguma forma, existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta intelectualmente. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. E agora? O que a gente faz, né? E fala com uma convicção, né? Fica difícil, né? Dialogar com um sujeito desse, né? Não é à toa que o presidente Lula, quando ele fez aquele pronunciamento, um dos pronunciamentos que ele fez no Rio Grande do Sul, ele olhou diretamente, né, para o ministro Barroso, não foi? E falou, olha só, a gente precisa combater as fake news, que são um grande problema desse momento que a gente está vivendo, porque, de fato, Chico, não dá para uma pessoa pública, uma pessoa que ocupa um cargo que deveria estar cuidando dessas pessoas, irem no Congresso Nacional e dizer uma barbaridade dessa. Elas estão contribuindo, né, para que a tragédia se perpetue. Na verdade, já é trágico, mas eles contribuem para piorar. E os imbecis são muitos, né? Tem essa história, né? O meu medo é que eles ganhem, não porque eles sejam mais espertos, mas porque eles são imbecis e são muitos. São muitos. Eles foram se procriando na política. É uma procriação de imbecis convictos e que acham que estão certos. E você não adianta trazer, enfim, estudo internacional, estudo aqui do Brasil, da universidade. Eles vão dizer, universidade é comunista, querem controlar o povo, é por isso que querem falar de mudança climática. Nós lutamos pela liberdade. Os bolsonaristas estavam defendendo que a solução no Rio Grande do Sul era cada um andar armado. Chico, o Rodrigo tinha que ter conselho de ética nesses casos. Mas não vai ter. O Arthur Lira já falou que... Não tem esperança alguma que isso vai acontecer algum dia. Não, eu também não tenho a menor esperança, mas é acreditável. Seria caso, né? Seria caso. O Arthur Lira deu uma declaração, perguntaram para ele, falou, mas o que eu vou fazer? Eu vou impedir o deputado de falar? Né? Enfim, ele quis dizer, está liberado. Até porque o Arthur Lira precisa do voto desses imbecis para eleger o sucessor dele lá na presidência da Câmara, né? É isso, como disse a Cris Serra esses dias, né, ela estava falando a respeito de fake news, divulgação de fake news, que é necessário regulamentar as redes sociais e tudo mais, mas mais ainda eu acho que essas pessoas, elas têm uma responsabilidade como deputado, como senador, que não é possível a gente normalizar esse tipo de coisa, né? Todos os dias a gente está vindo aqui dizer que o Nicolas Ferreira disse, dizer que o Bilinski disse. Gente, não acontece nada com essas pessoas. E nem vai acontecer. São mentiras que estão contribuindo para piorar a situação dessas pessoas que estão vivendo uma situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Bom, vamos seguir falando a respeito disso, trazer, né, mais uma vez para a vida real. Aqui a gente fala do estado de Porto Alegre, mais especificamente, né, na capital, alguns bairros, em alguns bairros, bombas de sucção voltaram a funcionar e o nível das águas começou a descer. Então, o que a gente está vendo quando a água está baixando é justamente um cenário dramático, né? Animais mortos, água de esgoto, risco de doenças, enfim, a gente tem diversas imagens para mostrar aqui, mas a gente vai trazer para conversar com a gente o Luiz Gomes, que é jornalista do portal Sul 21, que vem fazendo lá em Porto Alegre um trabalho muito importante na cobertura de tudo que está acontecendo em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul também. Luiz, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Muito obrigado por me convidarem mais uma vez para participar do programa. Vamos lá, então, continuar trazendo as informações a respeito disso, né? A gente tem fotos, conforme a gente vai fazendo a pesquisa aqui com a nossa equipe, a gente vê fotos, por exemplo, de animais mortos, né? Peixes mortos, lixo boiando nas ruas. A gente viu uma, impressionante, assim, baratas circulando, enfim. E tem também, além de tudo isso, né? Olha só a foto que eu comentei agora há pouco, a gente está vendo aí o lixo boiando e o peixe morto também. E a gente tem também os desalojados,
né? No estado são mais de 500 mil pessoas. Só em Porto Alegre são 15 mil desabrigados, gente que vai precisar de algum novo lugar para morar, né? De casas, recuperar as casas antigas também, em alguns casos, nem todos são possíveis. Hoje o prefeito Sebastião Melo, do MDB, disse para a Folha de São Paulo não ter imóveis disponíveis neste momento. Então eu te pergunto, Luiz, você que está acompanhando essa história, qual que é a gravidade dessa situação, né? Inclusive, o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, disse que vão ser utilizadas 4 áreas no estado para cidades provisórias em Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas e Guaíba. E o presidente Lula ontem também anunciou um pacotão de medidas de socorro, dentre elas um plano de moradia também, né? É isso, Gabriela. Essa é a grande ideia que tem surgido, né? Grande ideia, eu digo no mais recente ideia que tem surgido aqui no Rio Grande do Sul, é a construção, é que se erga essas cidades temporárias para abrigar os desalojados, porque é o seguinte, né? A maioria dos abrigos foram montados em escolas, em espaços que têm um uso corriqueiro, né? E as águas não vão baixar tão cedo, né? A previsão é de que elas baixem só lá para o final do mês, início de junho, e a gente vai ter também muita gente que perdeu a casa, vai ter que reconstruir a casa, que não vai voltar imediatamente depois das águas baixarem, né? Como tu disse, o presidente Lula já prometeu construir as casas, recuperar as casas para as famílias, mas isso vai levar um tempo, né? E onde essas pessoas vão ficar durante esse período? Então, a ideia que tem ganhado força é a construção, ou que se ergam essas cidades temporárias. Aqui se fala em Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, né, que, para quem não conhece, é onde acontece o carnaval, onde tem os barracões das escolas de samba, a pista de desfiles, né, que é um amplo espaço, e o prefeito diz que ali poderiam ser abrigadas 8 mil pessoas, talvez, né? Só que, assim, cria esse dilema também, a partir de agora, de, bom, se o governo vai comprar as casas, as pessoas vão ser realocadas, para onde que elas vão? Né? Teve essa polêmica envolvendo a questão do prefeito ter falado que não existem imóveis disponíveis, né? Ao mesmo tempo que o último censo apontou que são mais de 100 mil imóveis vazios em Porto Alegre. Claro que a gente sabe que nem todos os imóveis vazios podem ser, ou melhor, tem o valor que se enquadra nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que são as faixas que o governo federal vai contemplar para as famílias que vão receber as moradias ou que vão ter as moradias recuperadas, mas também são imóveis que poderiam ser aproveitados de alguma forma nesse meio período, por exemplo, né? Porque eles estão vazios, e imagino que por eles se localizarem em áreas como o centro, o 4º distrito, né, que também foram alagadas, mas imagino que sejam imóveis mais altos, em andares superiores, eles também poderiam ser aproveitados nesse momento, né? Enfim, são questões que ficam, né, quando o prefeito fala que não tem imóveis disponíveis, mas a gente sabe que esse drama de imóveis vazios em Porto Alegre é algo, esse drama que eu digo porque sempre tem muito mais gente sem casa do que, ou melhor, tem mais casa sem gente que gente sem casa, né? Então, essa é uma questão que fica, que o prefeito, por enquanto, tem desconsiderado. Ô Luiz, queria saber de você, essa questão das casas é importante, mas a gente ainda está no momento da emergência. Tem muita gente dentro dos abrigos, tem as ruas do centro de Porto Alegre alagadas e de outras cidades, Pelotas, a gente mostrou aqui na abertura, a situação hoje é pior em Pelotas até do que em Porto Alegre. Não sei se você circulou hoje pelas ruas, é sempre bom falar com um jornalista, com um repórter que está lá, né? O que você viu hoje? Está melhorando devagarzinho Porto Alegre ou é cedo para dizer isso ainda? Como é que está o centro de Porto Alegre? O que você viu nas ruas hoje? Rodrigo, eu circulei aqui mais pela zona sul de Porto Alegre, que é onde eu moro, e tem um problema que é o seguinte, está baixando, mas está baixando muito devagar. Aqui perto da minha casa, na zona sul, tem uma área que ela não fica imediatamente próxima do Guaíba, mas ela pega um arroio, um riachinho, assim. E ela está há 2 semanas que a rua está interditada, completamente interditada. Eu moro aqui perto da orla do Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, que é onde não tem diques, não tem muro, não tem proteção. Ipanema, então, essa região assim? Ipanema, esses bairros para aí? Isso. Ou seja, quando a água passou de 3 metros, ela já começou a avançar sobre as casas. E as casas continuam embaixo d'água, próximo da orla, bairro como Ipanema, Guarujá. Essa água, ela, por mais que baixe um pouco o nível, está baixando poucos centímetros, né? E a cota de inundação é 3 metros. Então, imagina, está em 4,86.
para essas casas voltarem a ser habitáveis, em segurança, para as pessoas não voltarem, como a Gabriela diz, para casas cheias de lodo, de barro. Eu vi peixes nas ruas esses dias também, sabe? A vários metros de distância do Guaíba. Para essas pessoas voltarem para casa, tem que baixar de 3 metros nessas regiões mais da Zona Sul. Então, isso está ainda distante, né? Tem um estudo do IPH, a gente sempre cita o IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que tem feito o melhor trabalho de previsão, de como vai se comportar. E para o dia 31 de maio, que é onde é a data mais distante do estudo deles, ainda vai estar acima de 3 metros. Meu Deus. Então, até o final do mês, Chico Sá, até o final do mês, esses bairros que não tem dique, não tem comporta, não tem um muro, como tem no centro, vai ter água. Nessa mesma agonia. Segue nessa mesma agonia. Que loucura. Fortinho. Ô Luiz, um assunto que eu queria saber de ti a gente ficou sabendo que a prefeitura havia contratado aquela mesma consultoria que deu emprego ao Sérgio Moro, a Álvares e Marçal. Há desconfiança em alguns colegas que andaram apurando sobre essa história aí no Rio Grande do Sul, de que essa consultoria ela é especializada em passar o pano e fazer relatórios que acabam perdoando os grandes desmatadores, os grandes destruidores, empresas que não cuidaram do meio ambiente de forma adequada, quem não preveniu contra a enchente. O que você sabe sobre essa contratação? O que há de fato nessa história, meu caro? Chico, assim, o prefeito, ele inclusive nessa entrevista da Folha que já foi citada aqui há pouco, ele foi bem evasivo quando perguntado para ele qual era o objetivo, né, o que ele imaginava. Ele apenas assumiu e disse, a decisão foi tomada, eu tinha que tomar uma decisão, tomei uma decisão. A gente sabe, a gente tem aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e não é exclusividade nossa, é de várias outras capitais, que esses processos de terceirização de gestão, de repassar funções que são públicas para consultorias privadas, eles vêm ganhando muita força, né? Inclusive no governo do estado. Enfim, a gente tem até, publicamos hoje no Sul 21 uma matéria sobre como uma ONG chamada Comunitas já está se organizando. Eu li essa matéria, muito boa. Pois é, ela já está se organizando para recuperar a educação pública. O que não é uma tarefa de ONG, né, Chico? É uma tarefa do poder público, né? Sim. E me parece assim, além dessa preocupação que tu trouxe, que a Álvares e Marçal tem um histórico de passar pano, como tu disse, de agir para dificultar que as pessoas recebam indenizações, que é uma discussão que a gente ainda vai ter que ter, né? Qual que é a responsabilidade do poder público e qual que vai ser a possibilidade das pessoas serem indenizadas, né, por aquilo que a gente falou na segunda-feira, né? Pelos problemas de manutenção, né? Cada vez fica mais claro que foram problemas de manutenção que provocaram alagamentos, por exemplo, o muro ter vazado, casas de bomba que não funcionaram direito. Então, essa é uma preocupação. A outra preocupação que eu acho que fica, Álvares, Chico, é justamente sobre a Álvares e Marçal assumirem funções que deveriam ser públicas, porque o prefeito acaba terceirizando coisas que ele não quer fazer ou, no limite, não tem capacidade de fazer. Exatamente. Não, eu acredito que, poxa, a gente tem ouvido todo dia fontes da universidade, de várias universidades de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul no geral, com muita gente conhecendo muito o assunto. Por que contratar uma consultoria de fora do Brasil nessa hora? Não tem conhecimento em Porto Alegre? Pois é. Sabe? É muito... É o questionamento que fica, Chico, porque a universidade aqui é muito boa, né? Pois é. É limpeza de imagem, né? Mas falando em política, Gabi, outro tema que a gente pode trazer para o Luiz, o Paulo Pimenta tomou posse. O Lula ontem esteve aí, não sei se você esteve lá na cerimônia, a gente mostrou bastante aqui com a Heloísa Vilela e tal. A gente mostrou também a expressão facial do Eduardo Leite bem ali ao lado, ó, nessa imagem quase dá para ver. Essa imagem, olha lá. Quando foi anunciado pelo locutor, o Eduardo Leite quase se enfiou debaixo da cadeira ali, né? Que o Paulo Pimenta vai ser o ministro extraordinário da reconstrução. Estão dizendo que o Eduardo Leite recebeu mal a notícia, né? Isso é verdade? É um pouco de fofoca? Ou é uma preocupação para ele da ocupação do espaço político no Estado pelo Paulo Pimenta, Luiz? Rodrigo, tu sabe que aqui no Rio Grande do Sul o antipetismo é o maior partido que existe no Estado, né? Sim. Então,
qualquer nome que o Lula indicasse que fosse ligado ao PT, ele ia ser visto com todas as desconfianças, ia ser visto com ressalvas. Então, essa história de que o Pimenta foi indicado porque ele está disputando, que ele pode disputar o governo do Estado, eu acho que é um pouco forçar a barra, porque qualquer nome do PT que fosse indicado, ele ia ter essa mesma discussão. Se fosse o Edgar Preto, uma Maria do Rosário, algum nome de confiança do presidente, teria o mesmo problema. Eu tendo a achar, e talvez eu seja um pouco ingênuo, que o Pimenta e o Leite querem a mesma coisa, tá? Eles querem sair dessa crise, recuperar a imagem dele, sair com uma imagem positiva dessa crise, né? E os dois têm seus objetivos políticos que no momento não conflitam, porque o Pimenta está se falando que vai ser candidato ao governo do Estado. O governador não pode mais ser candidato, né? O governador pode ser candidato ao Senado, o governador quer ser presidente. Então, nesse momento, eu acredito que os dois têm o mesmo objetivo. E por mais que o governador tenha esse antipetismo arraigado nele, de que ele preferia que fosse um nome neutro, que nem faria sentido, né, colocar alguém que não fosse da confiança do presidente num cargo tão importante, eu acho que eles vão acabar trabalhando porque, enfim, acima de tudo, é um momento de união, né, dos esforços, né? Preciso reconstruir o Rio Grande do Sul. E os dois precisam sobreviver politicamente. Você leu muito bem a situação. Quer dizer, o Pimenta, a gente falava aqui ontem, ele quer ser governador. Muito bem, então ele trabalhe bem, porque ele só tem alguma chance, mesmo assim é difícil. Tem um antipetismo muito forte. Só tem alguma chance se fizer um bom trabalho agora na reconstrução. Exatamente. E o Eduardo Leite só tem alguma chance de ser senador ou até presidente, vice, sei lá, que ele pode tentar em alguma chapa, se fizer um trabalho razoável, né, e não parecer que está um puxando o tapete do outro. Então, os dois confluem para isso. Olha, eu acho que eu boto aqui na roda esse tema, eu acho que foi por espaço esse sonho presidencial do governador. Do Eduardo Leite? Do Eduardo Leite. Pelas circunstâncias, rasgou legislação ambiental, não cuidou direito, privatiza tudo, não sei. Pode ser impressão minha ainda, Luiz, muito precoce, mas ou faz agora um baita trabalho, quase trabalho milagroso de recuperação, ou parece que esse sonho já era, não? Lembrando que o governador só é governador porque a esquerda ajudou, né? Porque por 2 mil votos dele era o Edgar Preto no primeiro turno, né? E assim, a gente sabe que muita gente da esquerda votou nele por medo do Onyx, né? Que, enfim, é outra discussão, já ficou no passado, mas o concreto se não fosse a esquerda, ele não seria governador. E assim, essa situação, como tu disse, Rodrigo, é um ganha-ganha ou um perde-perde, né? Não tem como um ganhar e um perder nessa situação. Então eu acho o seguinte, ele vai tentar fazer o melhor trabalho possível para resgatar um pouco da imagem dele. Ele é muito novo, né? Isso é uma vantagem para o governador. Ele tem, se eu não me engano, ele não tem 40 anos ainda, ou tem 40 e pouquinhos. Então ele pode, digamos assim, recuperar tentar o Senado, que é uma disputa um pouco mais fácil, né? São 2 vagas, se eu não me engano, na próxima vez, né? Então ele pode galgar a longo prazo esse sonho da presidência. E, enfim, o Senado não é tão irrealista, assim, digamos assim, porque ele é um nome muito conhecido, vai depender também de como ele trabalhar agora, né? Mas eu imagino que seja esse um futuro mais viável, um futuro próximo para ele. É isso. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Guilherme Amado. Eu queria aproveitar também e trazer uma pesquisa, né, o Observatório das Metrópoles de Porto Alegre. Na verdade, um levantamento. Fez esse levantamento mostrando que na capital os bairros mais pobres foram os mais afetados. Quer dizer, quem estuda, né, os especialistas sempre trazem a disparidade social como um papel muito importante nas catástrofes climáticas, né? E eu acho que isso está muito atrelado à questão da moradia. Ontem até o presidente Lula, quando ele fez o anúncio dos pacotes, teve os pouco mais de R$5 mil de PIX que vão ter para suprir, né, a ajuda de eletrodomésticos, de quem perdeu eletrodomésticos, quem perdeu as coisas em casa. Mas ele também falou que vai ter casa para todo mundo que perdeu. E aí ele estava falando de todo mundo, incluindo, inclusive, a classe média. Mas é isso, né, Luiz? Não tem como sempre a população mais vulnerável em catástrofes climáticas, elas são as mais afetadas, em todos os sentidos, né? Não só de perder tudo, mas de saúde mental, saúde física, eco-ansiedade, é um termo que a gente vem falando também. Então, queria te ouvir a respeito disso, sobre esse levantamento dos bairros mais pobres atingidos aí em Porto Alegre. Luiz.
Gabriela, e tu sabe que aqui em Porto Alegre, assim, a gente tem áreas que são mais nobres, de alguma forma, na Orla do Guaíba, né? Enfim, temos vários empreendimentos saindo, né? Como eu falei, aqui na Zona Sul tem essa área que é um pouco mais de classe média, que não tem o dique de proteção, mas essas áreas que foram muito atingidas na Zona Norte, especialmente, como o Maitá, o Sarandi, esse problema que eu acho que a gente tem que ponderar da falha de manutenção atingiu muito eles, porque o sistema deveria proteger esses bairros da enchente. Não era para o Sarandi estar embaixo d'água, não era para o Maitá estar embaixo d'água. Então, nesse sentido, a gente pode questionar, sim. Se fosse, digamos assim, a classe média alta que morasse no Maitá, teríamos a manutenção adequada das casas de bomba? Teríamos a manutenção adequada do Muro da Mauá? A mesma coisa nas regiões ali de Canoas, né? A Matias Velho, que foi muito afetada, né, que é um dos bairros mais pobres e também maiores da cidade, né, também é uma área que as proteções deveriam ter funcionado. Claro, pegou uma classe média também, né, mas a gente sabe que bairros mais pobres eles são mais populosos, são mais densos, né, então o nível de impacto humanitário ele acaba sendo muito maior, né, enfim, e mesmo sendo áreas talvez parecidas, e nesse caso acho até que não é, acho que as áreas em termos de quilômetros foram maiores nas áreas mais pobres, mas ainda assim, por serem mais populosos, por serem moradias menores, mais concentradas, o impacto humanitário foi muito maior, e eu acho que essa é a lição que a gente tem que tirar, sabe? Se fosse numa área rica, essa manutenção estaria em dia ou não estaria? Sim. Essa é a pergunta. Vamos continuar acompanhando essa história. Luiz Gomes, muito obrigada mais uma vez por vir aqui conversar com a gente. Bom trabalho para vocês aí no Sul 21. Sigam firmes e fortes aí, que vocês estão fazendo Luiz. Um trabalho importantíssimo. Luiz. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite e fico à disposição. Boa noite. A gente continua por aqui agora para trazer um outro assunto, né? Em meio a todas essas dificuldades que a gente está conversando no Rio Grande do Sul, a gente tem uma novidade no nosso ICL Tanque, que é o primeiro reality show aqui do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimentos para negócios de impacto social. Você já pode votar nos inscritos do programa. E o nosso compromisso é que 2 projetos sejam do Rio Grande do Sul, né? E eles vão estar entre os 20 escolhidos, portanto. Eu achei ótima essa novidade. Muito bom, bela ideia. É uma ótima ideia. São 10 projetos que vão ser eleitos pela votação popular e outros 10 por um júri técnico. Então, você pode votar nos seus favoritos pelo site icltanque.com.br. Gente, muito boa essa Porque depois, novidade. quer dizer, não sei se todo mundo entendeu bem, né? Assim, a gente vem falando bastante, mas é um reality diferente porque é para iniciativas, projetos, né? Empreendimentos sociais. Então, você tem uma boa ideia, né? Colocou aqui. Se ficar entre os 20, vai disputar, é um reality show, e depois os primeiros vão ser premiados com ajuda. Então, você tem um bom projeto, precisa de financiamento, 200 mil, 300 mil, 400 mil, para o seu projeto vingar. E 2 deles, o compromisso isso não existia antes da catástrofe, né? O compromisso do ICL é que 2 dos projetos finalistas, entre os 20, serão do Rio Grande do Sul, como falou a Gabi. Olha, eu vi muita coisa na área ambiental. Ambiental. De proteção, de reservas, de área... Importantíssimo. Que Nesse tenha momento também. que Acho que isso, principalmente na escolha do júri, né? 10 vão ser escolhidos por um júri, né? Isso certamente vai ser levado em conta. É o momento da gente prestar muita atenção nisso, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas é isso. No meio ambiente a gente tem que investir agora, não é na hora que a catástrofe acontece. Claro que agora a gente tem essas medidas emergenciais, mas a gente precisa de investimento. Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa, a gente vai continuar repercutindo as ações no Rio Grande do Sul, inclusive, mas agora a gente vai falar sobre um descontentamento do governo Lula com o governador Eduardo Leite. Voltamos a falar no Leite. Voltamos a falar sobre isso. Quem vai vir conversar com a gente é o Guilherme Amado, que já está aí na ponta da linha para conversar com a gente. Gui, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite a toda a audiência do ICL. Como é que vocês estão? Estamos bem, Gui. O que parece que está incomodando mais os ministros, né, do presidente Lula é que o Eduardo Leite raramente agradece. A gente tem realmente acompanhado isso. Como se diz no Nordeste, o caba não é bom de agradecer, não. O cabra não é bom de agradecer. Agradecer o Musk. Não gosta, o Elon não. Musk vai agradecer.
Pois é, e o Guilherme Amado apurou, inclusive, que a equipe do Lula avalia que seria coerente, né, se o governador fizesse algum gesto ali para uma boa relação com o presidente. Ontem a gente mostrou aqui, hoje também, que o Eduardo Leite, ele estava ali com uma cara meio fechada na cerimônia em que foi anunciado o Paulo Pimenta como ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Que história é essa, Gui? Como é que foi? O que você apurou, né, aí nos bastidores? Como é que está o clima com o governador Eduardo Leite? Essa relação, ela estava fadada a ter algum tipo de problema como esse. Né? Vou ser sincero. O Eduardo Leite, ele é um governador de oposição, né, gente? Ele não é um governador que não é só um aliado, não é que ele não seja só um não aliado, ele é oposição ao Lula. Né? Uma oposição que tem pretensões eleitorais futuras presidenciais. Né? Não é considerado um candidato ao Palácio do Planalto em 2026, por uma série de razões, mas ele já foi um pré-candidato ao Palácio do Planalto na própria eleição de 22, né? Ele lá atrás votou no Bolsonaro, ele não declarou o voto, não defendeu o voto no Lula em 22, também não fez em 22 isso em relação ao Bolsonaro. Bom a gente deixar isso claro, assim, ele teve, sem dúvida, ele teve uma inflexão, não permaneceu apoiador do Bolsonaro, mas neste momento a civilidade predominou e vem predominando, vamos ser sinceros, civilidade vem predominando, e ambos estão conseguindo trabalhar juntos, sim. Só que o diabo mora nos detalhes, né? E todo mundo percebeu que não é só no Palácio do Planalto, não todo mundo só do Planalto percebeu, todo mundo está percebendo. É o que o Chico falou, o Cabra não gosta de agradecer, não gosta, ele nunca não, ele já falou, em pelo menos uma ocasião ele já agradeceu o Lula, mas não é uma coisa frequente. Eu conversei sobre a história com 3 ministros, os 3 falaram a mesma coisa, não é que ele tem obrigação de fazer isso. O Lula está fazendo a obrigação dele com o presidente. O Lula não está fazendo favor nenhum ao Eduardo Leite e favor nenhum aos gaúchos. Mas é quase uma questão de educação, né? Assim, uma pessoa que cede lugar a um idoso no ônibus não está fazendo mais que a obrigação dela, mas o idoso agradece. Né? Assim, é uma coisa de viver de uma maneira cordial. E por que eu digo que seria coerente e esses ministros que me relataram esse incômodo têm a mesma visão? Porque há, por parte do Lula e por parte de outros ministros do governo, uma disposição em deixar claro que a diferença partidária, ideológica, não é um empecilho para o governo federal fazer o que tem que ser feito no Rio Grande do Sul. Não dá para descuidar dessa relação. Ainda mais num momento como esse, em que o Eduardo Leite, compreensivelmente, já chego no compreensivelmente, está fulo da vida com a posse do Pimenta nesse Ministério Novo. E isso é verdade. O Eduardo Leite não esboçou na coletiva contentamento, não aplaudiu, mas privadamente os relatos que chegam é de uma reação muito pior. Ele está irado com isso. Ele está irado. E por que eu digo que é compreensível? Porque, claro que do ponto de vista da população, a população que está sofrendo, a população gaúcha que está sofrendo, é claro que quanto mais pessoas pessoas que têm a caneta na mão, tiverem envolvidas ali diretamente na situação gaúcha, melhor para eles. Então a criação do ministério pode sim ser muito boa para os gaúchos. Mas, politicamente, para o Eduardo Leite, é muito ruim. E não dá para a gente querer, por mais que o correto seja, nessas horas, qualquer homem público pensar menos em si e mais na população que serve, não dá para a gente ser poliana e viver num mundo cor-de-rosa de achar que ele não está muito incomodado com isso. Claro que está. Por quê? Primeiro, há uma indefinição se ele pode se candidatar à reeleição no Rio Grande do Sul ou não. Isso não está claro. Porque como ele havia renunciado, há quem diga que ele não se reelegeu. Ele se elegeu pela primeira vez.
Então, há uma discussão em aberto aí se ele teria o direito legal de se candidatar ou não à sucessão, né, a se candidatar para a reeleição. Ele não tem um sucessor óbvio, ele tem que tentar construir esse candidato a sucessor. O Pimenta, declaradamente, não é candidato, mas nem a mãe dele, né? A mãe dele faleceu, um péssimo exemplo, faleceu recentemente, mas ninguém acredita nisso, nem os melhores amigos dele. Os melhores amigos dele acham que o Pimenta é sim candidato. Né? Eu acho que o Pimenta é candidato, ele hoje diz que não, mas eu acho que no fundo ele é. E o Leite sabe disso. Claro. Então, nesse momento, mais do que nunca, zelar pela boa convivência Lula e Leite era a melhor coisa para os gaúchos. Se o Leite desse um obrigadozinho de vez em quando, não faria mal a ninguém. E ainda mais uma situação, Guilherme Amado, acaba de sair a notícia aqui do ministro extraordinário Paulo Pimenta. Ele deu uma entrevista à Rádio Guaíba, ele segue lá no Rio Grande do Sul, e disse o seguinte: o aeroporto Salgado Filho pode levar até 6 meses para reabrir. É a notícia que está aí na tela. Ó. Caramba, muito tempo, né? Ele disse, estamos considerando ações emergenciais para o turismo, porque a reativação do aeroporto pode levar até 6 meses, disse Paulo Pimenta durante uma entrevista hoje à Rádio Guaíba. Olha que situação dramática, né? Capital do estado. Para os negócios, né? Incluindo o turismo, muito pesado. Para a vida toda do estado, né? Quer dizer, a água pode até baixar. Imagine recuperar todos os equipamentos eletrônicos no aeroporto, a infraestrutura. Eu não estou falando só do conforto do passageiro, da escada rolante, mas de todos os equipamentos de segurança mesmo, né? Para navegação aérea. Situação realmente dramática. Eu só quis trazer aqui para aproveitar o gancho aí da fala do Guilherme Amado. Mas vê só, uma notícia dessa, quem dá? Paulo Pimenta. Então, Pimenta. Vai falar muito, vai ser muito exposto, vai ser porta-voz da história toda, vai falar em nome do Lula todo dia, vai dar notícias, vai comunicar a construção de casas, reconstruções, obras. Assim, é um palanque gigantesco, não é, Gui? Gente, o que o Lula deu ao Pimenta, né, é quase que um novo governador do Rio Grande do Sul, né? Não tem obrigações estaduais, né, de gestão, claro que não, mas ele tem a caneta mais forte do que do Eduardo Leite agora, né? Porque se o Lula empoderou o Pimenta em relação a isso, é quase que fosse a caneta do Lula ali, né? No sentido de liberar verba, de ver o que precisa de dinheiro e tal. Então, é uma sombra ao Eduardo Leite muito grande, né? E, de novo, para o Rio Grande do Sul, isso pode ser muito bom, porque se você tiver uma pessoa ali com o braço do presidente da República diariamente ali no Sul vendo a necessidade, ali no Rio Grande do Sul vendo a necessidade local, conversando com as pessoas e tudo, significa que o governo federal vai estar muito mais presente na realidade das pessoas. E não tem como isso ser ruim. Tem que ter muito cuidado, o próprio Pimenta tem que ter muito cuidado também para não atropelar o Eduardo Leite, porque isso não é bom para a população, né? A população escolheu o Eduardo Leite como governador. O Eduardo Leite tem caneta com tintas que o Pimenta não tem. Então, assim, o Pimenta não cuida do Rio do Estado. Quem cuida do Estado é o Eduardo Leite. Enfim, gente, é uma relação muito complicada dos dois. É uma relação que inspira muitos cuidados. Hoje, eu digo a vocês, pelo que eu apurei, a relação está boa. Pimenta e Leite têm tido uma relação cordial, como o Lula e o Leite também, né? Há, inclusive, uma relação Tales, marido do Eduardo Leite, e Janja, esposa do Lula. A Janja, na semana retrasada, a Janja deu uma carona ao Tales, que estava ilhado em São Paulo. A Janja estava indo de FAB para o Rio Grande do Sul. A Janja levou o Tales no mesmo voo, porque o Tales não tinha como chegar a Porto Alegre. Então a relação é boa nesse nível. Todo mundo é só cuidar, porque nesse momento, gente, se essa relação azedar, Pimenta e Leite, Lula e Leite, quem é prejudicado não é Leite, não é Pimenta, não é Lula, é o gaúcho.
É curioso que a Esses pimenta, trocadilhos, leite né, e azedar. Pimenta no leite com azedo não é bom, assim. Eu acho que realmente não é. A quinta série aqui estava gritando, mas eu estava tentando me controlar. Desculpa, trocadilho errado na hora péssima da tragédia. Chocolate com pimenta, por aí vai. Que maravilha. Gente, vamos trazer um outro assunto aqui que também não é menos importante, assunto de Brasília, para o Gui ajudar a gente a entender essa história, né? Mas o André Mendonça, ele vai substituir o Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha só, esse foi um ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, você deve se lembrar disso. Ele foi eleito hoje para a vaga pelos colegas do STF. Então, o Moraes fica na presidência do TSE até o dia 3 de junho, quando vai acabar o mandato dele. E aí o Tribunal Superior Eleitoral vai conta, ou melhor dizendo, com pelo menos 7 ministros titulares, sendo 3 deles do Supremo Tribunal Federal. No começo do mês, os ministros do TSE elegeram a ministra Carmen Lúcia para suceder o Xandão, o Alexandre de Moraes, na presidência da Corte. E agora a gente tem aí o André Mendonça sendo eleito para substituir o Moraes no TSE. O famoso terrivelmente evangélico, Terrivelmente evangélico, ele mesmo. E a gente vai ter eleições também esse ano. Do ponto de vista estratégico do que ainda tem para julgar no TSE, qual é a importância disso, Guilherme, nesses próximos meses? A gente tem que olhar mais longe ainda, né, pessoal? Porque o André Mendonça entra num TSE que hoje tem o Cássio como vice, é presidido pela Carmen Lúcia, então as eleições desse ano são presididas pela Carmen Lúcia. 2026, as eleições serão presididas pelo Cássio. O André ainda estará lá, né? O André entra hoje para ficar, ele será no futuro vice do Cássio, então ele vai suceder o Cássio. Então a gente está falando de um tribunal que o presidente e o vice serão nomes escolhidos pelo Jair Bolsonaro. Na eleição de 2026? Durante a eleição? Na eleição de 2026, esse é o cenário. O presidente e o vice serão Cássio e André. O terceiro ministro presente, são sempre 3 ministros do STF no TSE. O terceiro ministro, não sei de cabeça quem é, mas logo, se não é o André e não é o Cássio, é um dos outros 9. E um dos outros 9, até agora, qualquer um dos outros 9, a gente sabe que eles, em temas em que a democracia está em jogo, o Estado democrático de direito está em jogo, a gente, graças ao bom Deus, a gente tem uma previsibilidade sobre os outros 9. A gente não tem, infelizmente, essa previsibilidade em relação ao Cássio e ao André, por razões que vocês sabem quais são. Se lá em 2026... os outros 4 ministros, quer dizer, os 2 ministros do STJ, que compõem também o TSE, e os outros 2 ministros independentes, advogados nomeados pelo presidente da República, não estiverem muito coesos e na mesma página do zelo pela democracia, do zelo pelo Estado democrático de direito, em que a gente tem certeza que muito provavelmente esse outro ministro do STF estará, é perigoso, porque o presidente e o vice têm muita influência. Bom, determina a pauta, né? O presidente vai determinar a pauta do TSE, o presidente de um tribunal sempre determina a pauta, o vice poderá fazer dobradinha com ele. Então, esses 2 ministros do STJ, esses 2 ministros com origem na advocacia que vão compor o tribunal, eles têm que estar na mesma página desse outro ministro do STF que estará lá, que será um dos 9, que não Cássio e André. Sim. Porque o TSE e a inelegibilidade do Bolsonaro prova isso, né? O Bolsonaro foi condenado e, portanto, se tornou inelegível lá no TSE, uma decisão no TSE. O TSE é fundamental para garantir que tenhamos não só eleições limpas, eleições seguras, mas que o pós-eleição também condene, puna qualquer tipo de crime eleitoral que tenha ocorrido na eleição de 26. Porque se a gente tiver um tribunal leniente com crime eleitoral, o que fecha os olhos para algum tipo de crime que qualquer pessoa venha cometer, né, mas considerando a origem do Cássio e a origem do André, eu considero que o maior risco é que eles favoreçam algum tipo de
de político, algum político que venha da direita, se o tribunal não for sério nisso, é muito arriscado para a nossa democracia. Então, o TSE inspira mais cuidados agora sobre no momento que o Cássio e o André estão lá, mas vai inspirar muitos cuidados no momento que eles forem presidente e vice-presidente do TSE. Esse momento, nós, imprensa, vamos ter que ficar muito atentos, fiscalizar bastante, ficar observando cada decisão e ver quem são esses outros 4 nomes que vão estar lá, quem são esses outros 5 nomes, né? O ministro do STF, que a gente espera que vai seguir a coerência que os outros 9 têm até hoje, e quem serão esses outros 4? 2 do STJ e 2 oriundos da advocacia. Muito bem, Gui. Obrigada. A gente vai continuar acompanhando essa história e... É um calendário que me deixou preocupado, viu? Um calendário perigoso para 2026. Eu vi, quando eu falei, eu vi o susto que você tomou, Rodrigo. Pois não tinha me dado conta disso. Caramba! É xadrez, né? A gente fica aqui jogando dama e tem que jogar xadrez lá na frente. Exatamente, mas cenário perigoso. Não quis estragar a noite de ninguém, gente. Portador de más notícias, mas não é culpa sua, Gui, é o Brasil, né? A gente tem que trazer aqui. Obrigada, Gui, por hoje. A gente se vê em breve. Guilherme Amado. Valeu, querido. Obrigado. Tudo bem, pessoal. Bom programa, tchau. Obrigada. A gente continua por aqui, agora conversando sobre uma outra história interessante aí, né? A gente já trouxe aqui algumas informações a respeito disso, das joias da Eliane Cantanhede, né? Que ficou chateadíssima. Como é que foi que ela usou o termo? O ladrão levou as joias no Natal. Foi um momento dolorido. Ela falou que ela sabia o que as pessoas no Rio Grande do Sul sentiam, porque quando ela levaram as joias dela no Natal, ela ficou doloridíssima. Tem umas outras joias aí que a gente está com novidade. Essas são mais importantes, as joias. As joias essas podem dar uma bronca e uma cadeia daquelas. Apareceu a imagem, Gabriel? Eu tô falando, gente, a gente tem novidades sobre as joias que Bolsonaro, né, que a família vendeu ilegalmente nos Estados Unidos. O blog da Bela Megali trouxe informações a respeito disso no jornal O Globo. Informou, então, que a Polícia Federal conseguiu imagens inéditas e entrevistas também, Rodrigo, que confirmam essas vendas lá em Miami. Então, a investigação também chegou a uma nova pessoa envolvida nessa operação ilegal, muita novidade. A PF simplesmente conseguiu imagens que mostram as joias presenteadas pelo governo saudita na vitrine de uma loja, ou seja, para ser revendida. Né? Tipo assim, roubaram alguma coisa de você, Chico, roubaram a bicicleta sua e depois ela apareceu numa loja lá, o cara vendeu, revendeu, né? Então teve receptação e já passou para frente. Inclusive, os investigadores, eles têm até os anúncios para revenda. Então, a Polícia Federal está considerando que o principal responsável pela comercialização dessas joias, desses itens todos, que foram apropriados de forma irregular, né, pelo Jair Bolsonaro, foi o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Muita novidade a respeito dessa história das joias e existe uma expectativa de que esse seja uma das investigações, essa é, na verdade, uma das investigações que pode levar o ex-presidente para a cadeia, né? Essa, além porque está ficando, assim, o roteiro está ficando muito claro, né? Foto da vitrine, o Tenente Coronel Cid foi mesmo para Miami vender as joias. Depois, na correria lá, o Iosef lá, um dos advogados, o Acef, conseguiu comprar um Rolex, pelo menos comprou um Rolex para devolver ao TCU. Isso tudo a gente já sabe e é um roteiro complicadíssimo. E além dessa questão policial, que é o caso de polícia, ladrão, polícia, polícia, ladrão. É o caso de polícia direto. É um caso muito de fácil compreensão para a população no geral. Pedagógico, como o Rodrigo gosta de lembrar, é a hora que o bolsonarismo eles ficam nervosos. É a hora que o cara fica nervoso. A hora que você lembra a história das joias, porque eles têm essa história de chamar o Lula de ladrão. Alguns não usam nem o nome Lula, falar o ladrão. Aí eu falo, você está falando de quem? Do ladrão de joias, do Bolsonaro? Aí o cara pede a estribeira. É a hora que eles ficam nervosos. Ficam muito, porque para eles é mais grave, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é assim, mas para eles é mais complicado responder isso do que responder o golpe de Estado. Para eles é mais fácil. Não é golpe porque não é golpe, é porque a gente estava lá defendendo o Brasil e aí quebramos tudo. Aí tudo bem. Agora, o roubo de joias eles não têm como explicar. Não.
Eles não têm. Então, inclusive tem todo um debate se a Procuradoria vai fazer a denúncia picada, né, caso a caso, então, vacina, joia, golpe de Estado, ou se vai juntar numa denúncia só. Né? Isso. Essa é uma Sabe questão. o que falta nesse caso aí? Nada mais. Tá feito, tá fechado. Você tem, inclusive, a volta do dinheiro pelo pai do Mauro Cid, pelo pai do tenente-coronel Mauro Cid, pelo general pai do Mauro Cid, que ele conta, e o Cid já contou à Polícia Federal, que vai entregar o dinheiro, a bufunfa, o cacau, na casa onde reside Jair Bolsonaro e a Michelle. Então, essa história está completa. É o Fiat Elba. Essa história, as fotos da vitrine, só mais uma comprovação. Está ficando mais bonito o filme. O filme é mais completo. Mas você tem a venda, você tem um advogado do bolsonarismo comprando o relógio antes, e você tem, muito claro na justiça, que não se pode vender joias que pertenciam à União, que pertenciam ao povo, ao poder público, ao Palácio do Planalto. Então, o que é que falta? Nada. Cadeia, algema. É isso. Sério, o Chico Sá falando cacau. É o cacau. A bufunfa. Cacauzinho, é um momento que, pra mim, assim... Cacauzinho, né? É o auge, é o ápice. É o ápice. Os vários apelidos do dinheiro, do Vil Metal, Maravilhoso. como a gente chamava antigamente. Simplesmente Chico Sá, gente. Não é todo mundo. Vil Metal não é do tempo de vocês, né? Não. Pois é. Tá em algumas músicas. Tá em algumas músicas, aí já ouvi por aí, né? Muito bem, então a gente vai ter novidades a respeito disso em breve, acredito eu, porque a gente teve grandes desdobramentos, está trazendo a Isso pega, isso deixa Bolsominion nervoso. Porque isso, eu explico para minha mãe, para minha tia, isso com uma facilidade impressionante. Uhum. Não, e tem a questão, né, que os policiais federais, eles estavam agora mesmo nos Estados Unidos, né, conversando com a galera das lojas, justamente onde aconteceu, né, de ter a revenda dessas joias. Então, eles foram fazer diligências, ouvir as pessoas nesse inquérito. Então, o negócio está realmente período que o ex-presidente estava no hospital, que ficou um longo período, era o período mais intenso dessas investigações lá em Miami. Não sei se pode se ligar um fato ao outro, mas é para desconfiar. É isso aí. Muito bem, seguimos por aqui, gente, para trazer, na verdade, uma notícia triste, mas a gente falou sobre isso e não é só notícia triste, né? A gente lembra com uma boa memória dessas pessoas. O Brasil perdeu em menos de 24 horas 3 ícones do jornalismo esportivo, o Silvio Luiz, o Antero Greco e o Apolinho, né? O Antero, gente, é maravilhoso. Assim, ele na minha memória, eu só consigo lembrar dele rindo durante o programa, né, com o Amigão. A ESPN maravilhoso. com o Amigão, A gente está vendo aí as manchetes na nossa tela, para quem está nos acompanhando também por imagens. O Silvio Luiz morreu de falência múltipla dos órgãos hoje, aos 89 anos. Ele estava internado em São Paulo desde o dia 8 de maio. O Antero morreu também hoje, aos 69 anos. Ele estava tratando um tumor no cérebro desde 2022, bastante grave. E ontem, o radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu aos 87 anos também em consequência de um câncer bastante agressivo. Morreu durante o jogo do Flamengo. É a grande paixão dele. Isso eu achei, assim... O narrador que estava no ar até chorou a hora que foi dar a notícia. Inacreditável. O Silvio Luiz trabalhou até agora. Até agora. No Campeonato Paulista ele narrando o jogo do Santos. É paixão, né, Chico? É paixão. A gente vai conversar sobre essas figuras históricas aqui no ICL, para o futebol brasileiro, para o Brasil, para a gente, com o José Trajano. Que bom, né? Receber o Trajano aqui. Pô, Trajano é uma visita luxuosa. Boa noite, Trajano. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo dia. Para lá de esquisito, né? Para nós, do jornalismo esportivo, perder... É um negócio inacreditável mesmo que aconteceu. Essas 3 figuras que marcaram a presença deles na história do jornalismo esportivo. Curiosamente, cada um é de um estilo. Cada um tem uma história que não tem nada a ver com a outra. Mas contribuíram demais para o jornalismo esportivo. Um paulistano do Bom Retiro, caso do Antero. Um carioca de 4 costados, como o Apolinho, e o Silvio Luiz, uma figura que veio de longe, sabe, aqui paulistano, ao extremo também, morreu trabalhando praticamente, porque ele passou mal, narrando esse jogo que vocês falaram, foi para o hospital e não saiu mais do hospital. Eu fui ao velório do Antero Greco, me surpreendi com a quantidade de gente
e me surpreendo com a quantidade também de manifestações carinhosas, e manifestações de reconhecimento por tudo que ele fez, aquele programa icônico, que era o Sport Center do fim de noite na ESPN, ele em dupla com o Amigão. Até o presidente Lula ligou para a Leila, viúva agora do nosso querido Antero. Ele que era fã do Antero. Ô, Trajano, você conviveu bastante, principalmente com o Antero, né, nos últimos anos, lá na ESPN, foi da sua equipe e tal, né? O que você pode dizer? Você falou estilos muito diferentes. O Antero vem mais do jornalismo de redação, né? Foi do Estadão, apurador e tal, né? Estadão, editor de esporte e tal. Já não era um narrador. Então, mas depois se transformou num nome popular porque virou um comentarista. Né? E depois, com o Amigão, um personagem maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, se você pudesse trazer para a gente a diferença entre cada um. Eu aqui na abertura, Trajano, mas você pode falar muito melhor. O Apolinho, né, no Rio de Janeiro, criou bordões, né? E popularizou expressões que estão entrando para a história também, né? Os três criaram bordões. Agora, eu acho que o rei dos bordões foi o Silvio Luiz. A gente tem até a arte. Pelo amor dos meus filhinhos, olho no lance. Que isso aí é muito marcante para uma geração. Olha só, olho no lance, balançou o capim no fundo do gol, pelas barbas do profeta, desandou a maionese. Inacreditável, né? Mas o Apolinho também, por outro lado, criou uma expressão que foi eternizada, que é Arquibaldos e Geraldino. Exato. Que é um negócio muito bem colocado, malicioso, que homenageia o torcedor raiz, né? Torcedor de arquibancada, torcedor da geral. E o Antero tinha aquele humor talvez mais refinado, um pouco mais irônico, mas com extremo bom humor e elegância, porque o Antero era um ser muito gentil, né? Muito culto, ele lia muito, ele se informava muito, ele falava muito bem italiano, era filho de italianos, né? E aquela dupla é inesquecível. E aquilo tudo era na hora mesmo que saía. A história do Antero, Rodrigo, é curioso que ele vem, como você falou, da imprensa escrita, né? Ele foi do Estadão, tempo que o Estadão era o Estadão. Vamos colocar os pingos nos is. Bem lembrado, Tarzan. Né? Tempo que o Estadão era um jornal que dava para ler. Ele foi repórter, ele foi editor de esporte e foi colunista do Estadão durante muito tempo. E até eu falei uma vez para ele, porque ele adorava o Estadão. O Estadão era um baita no jornal, tinha equipes maravilhosas de todas as editorias, que toda vez que a gente se reunia ali, quando acabava o trabalho na ESPN, ali na Padaria Real, que o Chico Sá conhece muito bem, a gente chama de padaria, mas não é padaria. É padaria que não faz pão, mas é um ponto de encontro. É ali no Sumaré, onde se reuniam os artistas antigos da TV Tupi, que a TV Tupi era ali, onde se reuniu o pessoal da antiga MTV. Chamar a MTV de antiga é fogo, né? Mas já é. Era ali, né? Fazer o quê, né? Então a gente se reunia, e o Antero ia para lá, claro. E o Antero não bebia nem fumava. Nós bebíamos e nós fumávamos. Naquela época, fumar era normal, né? E a gente ficava conversando ele sobre pautas e tal. E ele era um boêmio que nos acompanhava até fechar o bar. Sem beber. Por isso que ele gostava de fazer o programa no fim da noite, porque ele dormia muito tarde. Ele gostava Nós, ao contrário, não. Eu e o Chico Sá sabemos muito bem o que é isso, né? De boemia. Com muita propriedade. Com muita propriedade, né? Mas o Antero, então, eu falei para ele uma vez que toda vez que tinha conversa ali de pauta, ele falava do Estadão. Não, porque lá no Estadão... Eu digo, Antero... Vou te falar um negócio. Esquece o Estadão. O Estadão não era... O seu futuro é aqui na televisão, Antero. A sua dupla com o Amigão é imbatível. E, além disso, você também, às vezes, comenta jogos, já viajou cobre Copa do Mundo, sabe? É aqui que a coisa vai acontecer. E aquilo ali... Bom, o futuro disse o que aconteceu. Mostrou que o Estadão é isso aí. Ele acabou sendo... mandado embora do Estadão, cometendo uma covardia com ele. Então o Antero é aquele cara típico do jornalista de redação, que escrevia textos, que era colunista, que era editor, que se transpôs. Eu levei o Antero para a ESPN. E como deu certo, né? Eu fico surpreso, porque
o número de manifestações é imenso. Nas redes sociais, depois se fala do Antero. E é uma TV a cabo, a TV por assinatura. Imagina se fosse um centro de uma televisão aberta, né? Mas ele era tão querido. Eu acho que é a maior unanimidade no jornalismo esportivo. Não sei se o Chico Sá concorda comigo. Chico, a gente lembrou aqui na abertura, Chico, Trajano, Gabi, que ele tinha posições políticas também muito firmes na hora mais difícil do país nas últimas décadas. Estava lá de plantão com a democracia. Não arregou hora nenhuma, enfrentando... Não, e mesmo doente, Chico. E mesmo doente. Exatamente. Né? Porque esse tumor cerebral, que o acabou sendo responsável pela morte dele, ele já vem vivendo com isso faz tempo. Ele fez cirurgias, ele voltou a trabalhar, quando regrediu, não sei o quê, voltou. Mas ele nas redes sociais sempre era atuante, em defesa da democracia. Não arregava, não. Nunca arregou. Posição firme, né, Chico? Inclusive, até o presidente Lula se manifestou, né? Ele publicou nas redes sociais, vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, ele disse que é um dia de muita tristeza, né, para o jornalismo esportivo brasileiro, além do querido Antero Greco. Nos despedimos do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, uma carreira de décadas de amor ao futebol e ao Flamengo, e querido por todas as torcidas, e do grande locutor esportivo Silvio Luiz, um dos mais criativos narradores de todos os tempos, de muitos bordões, como Olho no Lance, que é muito bom, né? Que se tornaram expressões comuns nas conversas dos brasileiros. Aí ele diz o seguinte: ao mesmo tempo perdemos 3 grandes nomes com quem vivemos juntos tantas emoções no esporte. Meus sentimentos aos familiares, amigos, ouvintes, telespectadores e milhões de admiradores que sentirão falta desses 3 grandes talentos do jornalismo esportivo. É isso, né? É a família que está reunida no domingo, é aquele almoço. São memórias. Memórias afetivas. Exatamente, a gente carrega isso. É muito importante na nossa formação, né, na memória. E o Trajano, eu lembrando do Antero ainda, como eu o conhecia lá no Estadão, editor, eu jamais imaginaria, porque sempre muito bem-humorado, mas mais para timidez do que para um personagem de televisão. É verdade, é verdade. Eu quando escalei ele com o Amigão, eu não esperava que ele fosse soltar tanto. Exato. Foi a baita uma surpresa. Aliás, eu quero revelar uma coisa aqui, que a ida dele para a ESPN tem a ver comigo, não eu como diretor, responsável por ter levado ele. Eu fazia o Cartão Verde na TV Cultura, que foi um programa muito visto, muito assistido. E era muito assistido principalmente porque naquela época não tinha os canais a cabo de esportivos. Não tinha a ESPN, não tinha Sport TV. Aos domingos as pessoas assistiam aqui em São Paulo ou o Cartão Verde na Cultura ou a Mesa Redonda da Gazeta, com a Valone, Milton Neves, esse negócio. Eu arranjei lá um arranca-rabo, eu não sei porquê, não me lembro. Naquela época eu era meio esquentadinho. Né? Só naquela época. Naquela época. E acabei saindo do programa. Eu saí, mas não saí. Teve um desentendimento, não me lembro como, que eu saí do programa ou fui afastado, sei lá, mas acabei voltando. Eu não fiquei ausente em nenhum programa. Mas nesse inteirinho de uma semana, a direção do programa convidou o Antero para o meu lugar. Convidou o Antero. E o Antero aceitou. Mas aí, como eu voltei, o Antero não pôde assumir. Eu fiquei sabendo da história, e eu estava formando a equipe, naquela época era TVA ainda, antes da ESPN. Falei, não, já que o Antero não ficou no meu lugar lá, vai trabalhar comigo aqui. Aí levei o Antero para trabalhar comigo. Muito boa a situação. Muito boa história. Ô, Gabi, você leu a mensagem do presidente Lula e, como o Chico falou aqui, uma mensagem assim de quem conhece, não é forçado, porque o Lula adora futebol, acompanha, sabe quem é quem, ouve os comentaristas. O Trajano sabe muito bem disso, né? Então, Corintiano Roxo. E aí ele fala do Flamengo, do Apolinho, né? O Apolinho foi até técnico e tal, ligado ao Flamengo. Já o Silvio Luiz, São Paulino, né? Não falava tanto, mas todo mundo sabia que ele era São Paulino. E o Antero, discreto até nisso, mas todo mundo sabia para que time que ele torcia também, né? Assim, você sabe que ele é filho de italiano. Ele ia muito para Roma, apesar dele ser daquela região ali de Nápoles, de napolitano, né? Além do professor Pasquale, muito amigo do Antero, ele visitou o Antero, agora já estava no hospital e não reagia, ele ficava dormindo, não conversava mais, abria os olhos só de vez em quando. E o professor Pasquale foi lá e ficou falando em napolitano com o Antero. Ele abriu os olhinhos para... Ele comoveu o Antero de alguma forma.
O professor conta isso com muito emocionado. Agora tem o seguinte, o Antero dizia que só cabia uma paixão no coração dele. Todo mundo sabia que ele torcia para Roma. Mas como ele é torcedor do Palmeiras e Roma, que ele tinha que ficar só ficava um, aí sobrou o Palmeiras. Mas ele adorava Roma também, palmeirense. Agora, nós temos que falar um pouco, e eu acho que o Chico é mestre nisso, da importância dos outros dois que nós perdemos. Porque o esporte... Aliás, eu não gosto de falar muito de jornalismo esportivo. Acho que jornalismo é tudo, sabe? Parece que jornalismo esportivo é uma coisa... Jornalismo e jornalismo, pronto. Jornalismo é jornalismo e pronto. Mas vamos dizer que tenha, porque eles fizeram parte. O que o linguajar do Apolinho, o jeito dele se expressar, é para entrar na história, é uma coisa muito cultural, da cultura raiz brasileira, pô. Sabe? A cultura da Geral do Maracanã, a cultura da Arquiba, é do torcedor raiz, não é aquele torcedor que vai lá de selfie e acha que é plateia de teatro, não é aqui. Então, por isso ele virou técnico, o cara que vira técnico do Flamengo, sem ser técnico, entra na história do futebol brasileiro pela porta da frente. Porque eu conheço 2 jornalistas que foram técnicos de futebol, de times importantes. Um virou técnico antes de ser jornalista, João Saldanha. Foi técnico do Botafogo. Sim. Mas o João Saldanha foi técnico do Botafogo, trabalhava no cartório, e era diretor do Botafogo, foi campeão pelo Botafogo em 58, aí foi convidado para ser comentarista. Mas no caso do Apolinho, não. O Apolinho, em plena atividade de jornalista, comentarista esportivo, é chamado para salvar o Flamengo. Não salvou. O Flamengo tinha aquele time sábio, Edmundo e Romário. Ataque histórico que não deu certo, né? O ataque dos sonhos, que não foi ataque dos sonhos, coisa nenhuma. Mas eu acredito que ele tenha sido convidado pelo Kleber Leite, que era o então presidente, que tinha sido Kleber Leite, também foi repórter de campo, começou trabalhando junto com o Apolinho, que levou o Apolinho muito mais para administrar o vestiário, a cabeça da turma, que estava meio conflitada, e ele era bom nisso, sabe, fazer a cabeça da turma. E aí botar para jogar. Tinha um assistente, um preparador ali, não funcionou. Mas se virar técnico do Flamengo, time mais popular do país, que tem a maior torcida do país, é um feito inigualável. É sensacional, né? Essa história, Gabi. Não é? É isso. Trajano, que prazer prazer nosso para a nossa audiência receber você aqui no ICL Notícias. A gente deixa claro os nossos sentimentos, né, para os familiares, amigos e para todo mundo que acompanhou, que construiu essa memória coletiva, né, do Silvio Luiz, o Antero também, o Apolinho, e o nosso sentimento a você também, Trajano, que eu sei que eram pessoas muito queridas para você também. Principalmente o Antero, né, que era muito próximo. Principalmente o Antero. Vê a história que ele contou, né? Você sabe que vai acontecer um feito extraordinário hoje por causa da morte do nosso querido Antero. Eu saí da ESPN há mais ou menos 8 anos. E hoje vai ter um programa especial sobre o Antero, um Sport Center especial. Não é que eu volto a pisar na ESPN depois de 8 anos convidado. Vamos assistir, hein? Que hora que é isso? Imperdível, Trajano, histórico. Eu estou muito tocado com isso. Que legal, muito tocado. Que legal mesmo. Imagino, cara. Obrigado a vocês. Obrigado. Pena que seja num dia como esse. Que seja num dia depois você volta outros dias. Volta aqui, Vai Trajano. voltar, legal. sim. Abraço forte, querido. Obrigado. Obrigada, Trajano. Boa noite. Seguimos aqui, né, com esse... Mas a gente termina com um sentimento, assim, de... Assim, me sinto bem falando, né? A importância dessas figuras, né? Porque é jornalismo, mas é cultura brasileira. É cultura brasileira. É cultura brasileira. E assim, a gente não faz tanto isso aqui. Aqui é um programa mais de notícia, mas um pouco de conversa, um pouco uma crônica. Eu vi como se fosse uma crônica, assim. Uma memória cultura, coletiva, uma memória. de afeto. Exatamente. Afeto também. Isso aí, muito bom. Vambora, então, Vambora. gente. Nessa quinta-feira, 16 de maio, a gente vai se despedindo por aqui. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Boa noite, Viana. É um prazer boa noite, estar junto com audiência. vocês. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com o Desperta, com o Leandro Demore, amanhã, e também ICL Notícias, primeira edição. E aí seguimos com a nossa programação na sexta-feira. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Fala, turma, o ICL Tank, reality show do ICL, que vai distribuir R$1,5 milhão em investimento para empresas e ideias que queiram construir um país melhor, entrou na sua segunda fase. Na primeira fase, 1.200 pessoas inscreveram seus projetos.
Agora só vão sobrar 20. 10 por votação do júri técnico, 10 por votação do voto popular. E é aí que você entra. Você que está com um projeto inscrito, pega lá seu link, manda todo mundo que você conhece e começa a pedir voto. As pessoas podem votar uma vez por dia. E se você é da comunidade ICL, vai lá ver os projetos, tem muita coisa incrível. E escolhe os projetos que você acha que devem ir para a próxima fase. Agora não tem escapatória. É pedir voto, pedir voto, pedir voto e esperar para ver quais são os 20 que vão ficar para a próxima fase. Um abração e vamos com tudo!